Olá, bom dia, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula essa número 3, correção das orações subordinadas substantivas. Eu sou a professora Vânia, disciplina português, lógico, né? Na aula passada, aula número 2, nós tínhamos falado sobre as orações subordinadas, e aí eu falei sobre a classificação delas, trabalhando basicamente com o meu verbo de ligação. Vamos recapitular. Eu tenho 6 classificações: sujeito, predicado, objeto indireto, complemento nominal e aposto, tá? Trabalho com o verbo de ligação na primeira oração. E aí a gente vai falar do verbo ser, que é um verbo muito mais fácil, tá? Se o verbo ser estiver no início da oração, eu terei a minha oração subordinada, ela é complemento da minha principal, não é? Eu tenho a oração principal subordinada. Se eu tiver meu verbo de ligação no início da principal, a minha subordinada será uma subjetiva, com preposição do sujeito. Se o meu verbo de ligação estiver próximo à minha conjunção integrante, eu tenho predicado, tá? Não havendo verbo de ligação nem no início, nem no meio da oração, ou no final da oração principal, como queiram, tá? Eu não terei sujeito nem predicado, eu tenho que partir para a minha oração principal, ver se eu tenho verbo ou nome. Em caso de verbo, o meu complemento é o objeto, direto ou indireto. Em caso de nome, meu complemento é o complemento nominal. E o aposto, eu tenho o meu sinal de aposto acompanhado da minha conjunção integrante, tá? Não havendo a conjunção integrante, apenas um aposto. Havendo, eu tenho a minha conjunção integrante, ok? Vamos lá para a nossa correção? Então, vamos. Aí eu deixei na aula passada essas oraçõezinhas, e aí eu acabei de falar do aposto que está acontecendo aqui, tá? Notem que a minha oração subordinada é que está sublinhada, tá? A minha conjunção subordinativa é o quê? E aí eu tenho 2 pontinhos, o sinal de aposto, próximo da minha conjunção subordinativa. Então, todas elas serão classificadas como oração subordinada substantiva. Muda a classificação de acordo com o que a minha oração principal vai determinar. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Vamos lá. Bom, falei para vocês que se tiver verbo de ligação na minha oração principal, tá? Eu tenho sujeito. Então, olha lá, eu tenho logo no início da oração, é possível que as provas sejam anuladas. Esse é o verbo ser na terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é, tá? Então, se eu tenho sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, cumpre a função do sujeito, tá bom? Letra C, a boa notícia seria que percebam que a minha oração subordinada é que está sublinhada. Minha conjunção subordinativa é o quê? E na minha oração principal eu tenho o verbo ser próximo da minha conjunção. Seria, nesse caso, o verbo ser, verbo de ligação, ela nesse caso é predicado. Oração subordinada substantiva predicativa. Está no meio da minha oração, no final da minha oração principal. Ela está próxima à minha conjunção integrante, tá bom? Aí vamos lá. Aí, olha só, alguém lhe perguntou de onde vinha, tá? Não tem sujeito na minha oração principal, eu tenho sujeito, eu não tenho verbo de ligação na minha oração principal, não é sujeito, não tem verbo de ligação próximo da minha conjunção subordinativa, que é o onde, eu deixei o de em negrito para que vocês percebam que é uma preposição, tá? Nesse caso, o verbo é perguntar, acompanhado de uma preposição, vai me dar o quê? O objeto indireto. Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, perdão. Ninguém soube se morrera de desgosto. E olha aí, a minha conjunção subordinativa é o se, lembra? Que e se, que da certeza, se a incerteza. Ninguém soube se morrera, realmente não sabe. Bom, não tenho verbo de ligação no início da minha oração, então não é sujeito. Eu não tenho verbo de ligação próximo à minha conjunção integrante, tá? Não é predicado. Percebo que a minha oração subordinada é que está sublinhada. O que está em negrito é minha conjunção subordinativa, que já que eu não tenho sujeito nem predicado, eu olhei o termo da minha oração principal, que está mais próximo. É o verbo saber, não é nome, porque o verbo aí é saber, tá? Quem sabe, sabe algo.
Bom, se meu verbo é transitivo direto, meu complemento, meu objeto só pode ser direto. A minha oração subordinada é complemento da minha oração principal, tá? Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos lá? Mais uma vez, eu fiz questão de colocar em negrito o D. A minha conjunção subordinativa é o quê? Que está próxima, tá? Bom, mesma coisa, não tenho verbo de ligação no início da oração, não é sujeito. Não tenho meu verbo de ligação, a gente está trabalhando com o verbo ser. Próximo da minha conjunção, não é predicado, depois do meu verbo, próximo da minha conjunção integrante ou próximo da minha preposição também, não é predicado. Eu tenho que saber se o termo antecedente é verbo ou nome. Nesse caso, é um verbo acompanhado de preposição. Se o meu verbo é transitivo indireto, porque está acompanhado de preposição, o meu objeto só pode ser o quê? Indireto. Vou falar de novo. Se o meu verbo é transitivo indireto, porque ele está acompanhado de preposição, o meu complemento só pode ser objeto indireto. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá bom? Vamos lá para mais uma. E é a última. Queríamos saber onde estava o proprietário. Bom, mesma coisa, não tenho verbo de ligação no início da oração, não é sujeito. Não tenho verbo de ligação próximo à minha conjunção, que nesse caso aí, ela é um advérbio, igual lá na letra D, tá? O meu verbo de ligação não está próximo, também não é predicado. O que eu vou fazer? Eu vou ver para minha oração principal, meu termo anterior, vou tentar se é nome ou se é verbo. Nesse caso, continua sendo verbo. Quem sabe, sabe algo, tá? Se meu verbo é transitivo direto, meu objeto só pode ser direto. A minha oração subordinada é essa que está sublinhada. Então, ela é complemento do meu verbo transitivo direto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ela completa o meu verbo, completa o meu verbo transitivo direto, ok? Bom, eu gostaria de falar para vocês também que aqui na letra F e na letra D nós temos um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto e as subordinadas objetivas indiretas e as completivas nominais, ou seja, o complemento nominal e o objeto direto, eles vêm acompanhados de preposição, tá? E aí, o que acontece? A completiva nominal, ela inicia com preposição. A objetiva indireta também inicia com preposição. Cabe vocês identificarem se eu tenho na minha oração principal um objeto ou um nome. Na letra D, eu tenho um verbo perguntar. Na letra F, eu tenho também um verbo. Nos próximos exercícios eu colocarei o nome. Se eu tivesse colocado tenho necessidade de que, necessidade não é verbo, é nome. Aí é uma completiva nominal, tá bom? Vamos lá. E aqui, gente, eu deixo para vocês o gabarito das páginas 85, 86 e 87. Aqui é a resposta de um quadrinho. Acredito que todos tenham acertado, tá bom? Do outro lado, na página 86, a leitura sobre o conteúdo aplicado, foi a aula 1 e 2, sobre as orações, a classificação. E na 87 nós temos uma separação de oração principal e oração subordinada, que eu acredito que vocês saibam, né? A oração completa é: a Argentina quer trocar peças brasileiras por chineses em carros. E o que acontece? A minha oração principal, a Argentina quer, eu tenho sujeito e tenho verbo lá. A minha oração subordinada é que é o complemento da minha principal, tá? Trocar peças brasileiras por chinesas em carros. Então, a gente vai lá no verbo, quem quer que é algo, é uma objetiva direta, tá? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Bom, na segunda oração também tem uma objetiva direta. Só que nesse caso aí, elas não têm conector, tá? Elas não vêm com Q, com C, que será o nosso assunto da próxima aula, tá bom? Nesse caso, essas orações são orações desenvolvidas, porque tem o Q como conector das duas orações, ok? E nas reduzidas eu não tenho esse conector,
mas isso é um papo para frente, tá bom? Gente, bom estudo, um super beijo, fiquem com Deus e na próxima aula estaremos juntos. Beijão!